Fala, galera, um excelente dia a todas as pessoas que estiverem assistindo esse vídeo. Essa aula vai ser uma aula inaugural, né, como pretendo aí trabalhar com vocês aulas de física no ensino médio. Pretendo trabalhar com o ensino superior, mas só que lá na frente, encerrando essas aulas de física do ensino médio, pretendo trabalhar com o ensino superior, mas aí deixa essa situação lá na frente, tá bom? Bom, o que é física de fato? Tem muitos alunos que chegam no final do ano, né, no final do ano não, no final do ano do ensino médio. Tem muitos alunos que chegam no finalzinho ali do ensino médio e ainda assim não entendem o que é física, para que ela serve, né, por que é tudo baseado em fórmulas. Então, essa aula inaugural, né, antes de trabalharmos com a física em si, precisamos entender o que é física, certo? Então, vamos lá. O que é física, né? Hoje aplicada aí no ensino médio, no ensino superior. A física, ela, de grosso modo, ela pretende compreender, descrever os fenômenos naturais, embora não consiga explicar todos os porquês do universo. Ela é capaz de entender com precisão esses fenômenos que acontecem, né, e prever os seus efeitos. Por exemplo, quando está em dia de temporal, em dia de formação de raios, e cai um raio no seu carro e você está dentro do seu carro. Tem muita gente que pensam que o que protege o carro, certo, são os pneus, mas está errado. Assim, eram ensinado isso, né, para as pessoas como uma informação falsa, né, uma informação errônea, né? Tem muitas pessoas acreditavam que o que protegia os pneus por conta da borracha, né, por servir de um isolante, né? Mas não, o que protege o carro mesmo ali, o que protege você dessa situação é a própria lataria do carro, certo? Porque a lataria do carro ela vai funcionar como gaiola de Faraday, né? Que vamos trabalhar lá na frente, acredito que em eletromagnetismo, tá? Então, ela vem para poder explicar esses fenômenos naturais, vem para poder compreender e descrever em formas teóricas, em formas de leis, porém, não consegue explicar tudo. Por exemplo, a origem do universo, né? Ganhou-se muita popularidade a teoria do Big Bang por conta da radiação cósmica de fundo, né? Então, hoje, a maioria dos cientistas, né, acreditam na origem do universo, com a origem do universo aí pela teoria do Big Bang, né, por conta da radiação cósmica de fundo, né? Sua velocidade de expansão. Então, ela vem para poder compreender e descrever esses fenômenos naturais, porém, não explica todos os porquês do universo, tá? Eu trouxe aqui alguns exemplos cotidianos, né, no nosso dia a dia, onde que tem a física, né, aplicada no nosso dia a dia. Por exemplo, eletromagnetismo, tá? Então, nós temos aí ondas eletromagnéticas. Então, nós temos, com o desenvolvimento da física nessa área, nós temos aí celulares, Wi-Fi, funcionamento de celulares, né, roteadores e redes sem fio, né, depende dessas ondas eletromagnéticas. Na mecânica, nós temos aí carro, bicicleta, dá para decifrar, né, com a física a questão do movimento, da aceleração, da frenagem, que envolve as leis de Newton, dá para calcular a velocidade média, a aceleração média, a posição de um corpo. Então, tudo isso, né, toda a física, né, ela está no nosso cotidiano, certo? Outra matéria que vamos estudar, ondulatória, som e música, deu um exemplo clássico aqui, que é utilizado hoje, hoje em dia, né, com os aperfeiçoamentos, né, que a física permitiu, né, trouxe para nós a questão de som e música. Hoje você escuta a sua música no fone de ouvido por conta desse avanço científico, certo? Bom, eu trouxe aqui algum sumário nessa aula inaugural, né, o que vamos estudar, certo? Bom, nós vamos estudar aí, primeiro a física clássica, por último, a física moderna, né, que temos aí duas linhas de pensamento dentro da física. Em física clássica, nós temos divisões de mecânica, né, que é o primeiro que a gente vai começar a estudar. Nós temos ondas, óptica, eletromagnetismo, certo? E nós temos também
acho que é o termodinâmica, tá? Acho que não estou esquecendo de mais nenhum que envolve a física clássica, mas a física clássica aí que a gente vai estudar são essas linhas de raciocínio: ondas, ópticas, eletromagnetismo, termodinâmica, mecânica, que vamos estudar agora, né? Então, a mecânica, ela, primeiro, né, vamos entender o que é física, que é essa aula inaugural. Depois vai ser grandezas escalares, certo? Aí depois temos ainda, né, em estudos de movimentos, introdução ao estudo do movimento. Depois temos movimento retilíneo uniforme, movimento retilíneo uniformemente variado. Depois temos queda livre, as leis de Newton, peso e equilíbrio. Então, todos esses capítulos, né, vão ser estudados dentro da parte de mecânica. Depois, a gente passa para o próximo capítulo, certo? Que acredito que, se eu não me engano, vai ser ondas. Depois ondas, óptica, termodinâmica. Aí, por último, a gente vai estudar a física moderna, né, que temos aí física quântica, física de partícula. Então, nós temos algumas físicas que abordam, né, dentro da física moderna, porém voltado para o nosso ensino médio, tá bom? Pretendo fazer para o ensino superior, porém lá na frente, tá? Vamos encerrar esse ciclo do ensino médio, depois a gente começa a abordar dentro de ensino superior, tá? Temos algumas unidades, né? Unidade 1, 2, 3, 4, 5, tudo isso em mecânica, tá? A física, ela aborda aí uma matéria gigantesca que está dentro da área da mecânica, tá bom? Bom, é isso. Só para a gente entender o que vamos estudar aí nas primeiras aulas, tá? Abordando a mecânica. Próxima aula 2, vamos estudar grandeza escalar, grandeza vetorial, né? A diferença entre as duas. De início, devemos estudar também notação científica, porém, eu vou deixar esse capítulo de notação científica lá na matemática, que aí consigo trabalhar de forma mais detalhada com vocês, para não ter que fazer dois serviços, certo? Eu gravo aqui notação científica, depois eu vou trabalhar notação científica lá na matemática com vocês de novo. Então, para a gente não ter que fazer dois serviços, né? Então, vou deixar a notação científica para a matemática, tá bom? Bom, então é isso. Até a próxima aula, galera. Tchau, tchau.